Hoje eu quero trazer uma reflexão. Na verdade, eu vou ler dois textos. Um que está no livro do Atos dos Apóstolos, e depois vou ler um texto que está no Evangelho de Lucas. O primeiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 ao verso 8. A tradução da Bíblia que eu utilizo é a Bíblia A Mensagem, que talvez seja um pouquinho diferente da sua. E depois, eu vou ler Lucas, capítulo 5, verso 18 ao verso 20. Antes de lermos, faz o seguinte. Faça um bem à vida, mais um. Desabilita o chat um pouquinho. Logo antes de vir para cá, eu percebi que nós estávamos com mais de 600 pessoas conectadas. E não tínhamos nem metade disso de like. Faz o seguinte, desabilita o chat um pouquinho. Dá um like. Porque isso vai levar este link, esta mensagem a pessoas que necessitam. Por isso que a gente quer o like. Não se trata de uma questão, nada além de querer trocar like ou algo do tipo, sabe, da moda. Não, não. Tem a ver com levar a mensagem para pessoas que necessitam. Talvez você diga o seguinte, mas eu estou vendo na TV. Eu estou vendo aqui na minha Smart TV, não estou no celular. Faz um favor. Entra rapidinho pelo celular. Dá um like. Compartilha este momento com outras pessoas. Tenho certeza que você fará um bem a essas pessoas. Então vamos ler Atos, capítulo 3 primeiro. Do versículo 1 ao versículo 8, diz assim, ó. Certo dia, às 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Todos os dias ele ficava sentado perto da porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: olhe para nós. Ele olhou, na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar. Dito isso, segurou o mendigo com a mão direita e o puxou para que ele levantasse. Num segundo, os pés e os tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. Agora, vamos até o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Lucas, capítulo 5, dos versículos 18 ao 20, diz assim: alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Apenas um parênteses rápido aqui. Jesus estava numa casa, dialogando, fazendo milagres, e por isso a casa estava lotada, abarrotada. Como não havia um jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e o desceram por ali, até o meio do povo e diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse: amigo, eu perdoo os seus pecados. Até aí. Qual milagre que Deus quer fazer? Qual será o milagre que pulsa no coração de Deus? Quando você leu ou ouviu essas duas histórias narrativas, o que passou pela sua cabeça? Porque nas duas nós temos um milagre bastante visível, latente.
Então, o que passou pela sua cabeça? Qual o milagre que Deus quer fazer? Qual será? É mais do que nítido que nós estamos passando por um dos momentos mais agudos da história. Eu nem preciso te trazer nenhum dado, nada. É só você acessar algum portal, entrar na internet, ligar a TV, ver algumas manchetes que você vai observar que nós estamos passando por um momento muito agudo da história, de muita dor e angústia. Você e eu estamos experimentando, pelo menos eu penso assim, um tempo de esvaziamento dos sentimentos. Há um esvaziamento de sensibilidade em nosso meio, na sociedade, inclusive na igreja. Há no ar uma espécie de vazio existencial. Há no ar uma espécie de vácuo interior. Parece que nós perdemos o nosso coração. Parece que o conselho lá de Provérbios não faz muito sentido hoje. Parece que nós perdemos, eu, você, muitos de nós perdemos o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, parece não reverberar mais. Eu não sei para você, mas para mim uma coisa fica bastante clara, muito visível, perceptível, diante das posturas de alguns líderes inescrupulosos, líderes religiosos inescrupulosos. Para mim fica bastante claro que Deus realmente não habita mais templos feitos por homens, ou santuários sobre medida. Deus habita a gente. Deus habita o ser que deseja um encontro com o belo. Diante dessa crise existencial e espiritual, eu quero te apresentar, ou pelo menos tentar apresentar, o milagre que Deus quer fazer na sua vida. E veja que eu não me refiro aqui ao milagre que muitos desejam que Ele faça. A Nívia foi muito precisa durante o louvor, quando ela traz um pouco da sua percepção e inquietação diante do tema, do título da reflexão, que milagre que Deus quer fazer, ela traz. Eu quero, hoje, tentar te apresentar o milagre que o Eterno quer fazer. E não o milagre que muitos pedem o tempo inteiro para si, o milagre. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês, um primeiro ponto é: existe um milagre possível para todos. Sim, existe um milagre possível para todos. Eu confesso que eu gosto demais desses dois textos. Eu amo esses dois textos. E tem uma coisa em comum entre eles que me enche de alegria e de esperança. Eu não sei se você sacou, não sei se você se deu conta, mas desde o início da história, das duas histórias, nós temos dois caras deficientes, com limitações em suas pernas, e que por isso, por limitações, deficiência, dificuldade, passam por perrengues, dificuldade, não conseguem viver de uma maneira livre e plena. Mas, não sei se você se deu conta, nas duas leituras, nos dois casos, eles continuam a andar. Duas pessoas, dois caras com deficiência, mas eles continuam a andar.
E talvez agora ficou uma interrogação na sua cabeça: como assim? O paralítico no Evangelho de Lucas, e o coxo, como diz algumas traduções mais clássicas do texto de Atos dos Apóstolos, ambos deficientes conseguem se deslocar, se movimentar. Dois homens que mesmo, entre aspas, sem as pernas, conseguem se locomover, sair de um lugar para outro, porque são carregados. Você consegue abstrair comigo? Viaje um pouco comigo e pensa nessa história de uma outra maneira. Provavelmente, se esses homens não tivessem quem os carregasse, provavelmente o final dessa história seria totalmente diferente do que lemos. Se esses dois caras não tivessem alguém, não tivesse uma pessoa próxima para carregá-los, um até a porta do templo chamada Formosa, o outro até a casa onde Jesus estava, se eles não tivessem pessoas para carregá-los, provavelmente o final da história seria outro. Eu não sei você, mas eu confesso, eu fico me perguntando: quem são essas pessoas que os carregavam? Quem são? A narrativa, a história, não mostra. Ninguém sabe. Nós não saberemos o nome dessas pessoas. Mas uma coisa é perceptível: o caráter de Jesus está vivo, pulsando no coração dessas pessoas. Nós não sabemos o nome, mas uma coisa é latente: a marca de Jesus pulsa no coração dessas pessoas. Eles são anônimos, mas não são insignificantes para a história. São pessoas que não saberemos o nome, mas a sua expressão de vida, a sua forma de perceber a vida, a forma de enxergar a vida, faz um marco na história de dois homens, e também na minha e na sua história, que hoje estamos lendo essa narrativa, e ela pode nos trazer verdades profundas. Apesar de todas as circunstâncias e das limitações de ambos, da diversidade desde a infância de um deles, ainda assim eles conseguiam se movimentar. Isso porque eles foram contemplados com o milagre da fraternidade, da solidariedade, da amizade. Esses dois caras são contemplados com o milagre da amizade. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão e minha irmã, quem tem amigo verdadeiro, consegue seguir, continuar apesar das circunstâncias. Quem realmente tem amigo, consegue caminhar apesar das circunstâncias. Quem tem amigo de verdade, amigo daquele que a gente guarda do lado esquerdo do peito, quem tem amigo de verdade, mesmo quando o chão é tirado, quando somos abatidos ou feridos em nossa mobilidade e liberdade, semelhante ao que estamos passando agora, vivendo agora, ainda assim consegue seguir, porque é carregada pelo braço do amor. Quem tem amigo, experimenta o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o colo de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque esses recebem o colo de Deus. Quem tem amigo, não fica sem colo. Quem tem amigo, não fica sem andar.
Quem tem amigo, apesar de todas as circunstâncias e dor e lamentação, continuará a se movimentar, porque Deus se apresenta neste amigo. Como diz o ditado antigo, quem tem amigo tem tudo. E eu sigo afirmando, quem tem o amigo, mesmo diante da dor, da ausência de chão, seguirá acolhido pelos braços do Pai. Seguirá aconchegado nos braços do Pai. Seguirá acalorado pelos braços do Pai. Como diz o Evangelho de João, não somos mais chamados de servos, mas sim de amigos. Quem tem amigo, não fica pelo caminho. Quem tem amigo, não fica jogado na lona. Há de existir um samaritano, cheio de Deus, passando pela trilha. Há de existir uma mulher cheia de Deus, passando por ali. Quem tem amigo, mesmo sem as pernas, permanece caminhando, por ter sido contemplado com o milagre da fraternidade, o amor fíleo. Esse é o milagre que Deus quer fazer. Como assim, Will? Sim, este é o milagre que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Transformar você, eu, no amigo. Porque se formos amigos, ninguém ficará pelo caminho. Se mantermos essa centelha da amizade, essa chama da esperança, que nos faz amigos e amigas, ninguém ficará pelo caminho, mesmo com as pernas fracas, mesmo com as pernas frágeis, mesmo com a alma dilacerada, mesmo abatido, ferido, mas não será destruído, porque quem tem amigo, continua caminhando, abraçado nos braços do amor. A amizade é uma virtude pública, uma virtude necessária para que a vida aconteça. Aliás, o filósofo antigo, lá da Grécia Antiga, Aristóteles, já trabalhava essa questão de forma muito profunda, sendo a amizade um dos pilares da vida, em sua obra Ética a Nicômaco. Desde lá de trás, o projeto de Deus estava claro, desde lá de trás. Estava claro que o caminho era construir um reino, uma vida, uma existência, onde todos e todas e todes fossem amigos uns dos outros. Para que quando faltasse algo para alguém, seja a comida, seja a esperança, seja o afago, seja o colo, seja qualquer outra coisa, esta pessoa fosse nutrida com isso. Deus quer transformar você naquele que faz, não naquele que pede. Deus quer transformá-lo naquele que se movimenta, naquele que olha para uma situação adversa, a casa lotada, olha para o telhado e fala o seguinte: eu vou tirar umas telhas dali, porque o meu amigo vai ser contemplado com amor. Deus quer transformá-lo nessa ação. Naquele que não consegue ir à porta do templo, mas todos os dias tem pessoas que o carregam no colo para que ele continuasse vivendo. Me parece que nós perdemos a sensibilidade.
Me parece que o espaço religioso e principalmente o movimento evangélico perdeu a sensibilidade. Não há mais amigos. Não há mais uma relação fraterna. Há apenas uma relação de interesse, de olhar para o próprio umbigo. Não há mais um olhar para o outro, para a vida, para a existência. Não há. Do que se queixa o homem dos seus próprios males, das suas próprias questões, porque nós estamos abandonando a vida, a humanidade. Deus quer transformá-la naquela que faz. Naquele e naquela que é o milagre. Nas duas histórias, antes de Jesus entrar em ação e antes de Pedro entrar em ação, um milagre já estava acontecendo e a gente não se dá conta. Deus quer transformá-lo naquele que faz, que ao invés de ficar sentado em berço esplêndido, prefere arrancar algumas telhas do telhado. Prefere pegar uma das pernas da cama e falar: vem cá, vamos junto. Prefere pegar o outro abraçado e falar: vem cá, você vem no meu colo. Você é coxo, aqui ó, tem esse ombro. Gruda aqui. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tenho uma menina, a minha Katrina, de 2 anos e pouco, chamada Liz. É óbvio que todo mundo que já foi pai e mãe já passou por essa experiência. E quem ainda não foi consegue observar de forma muito clara. Logo que ela nasceu, é óbvio que ela não conseguia se locomover. Ela não conseguia ir para um lugar ou para outro, ela não conseguia inclusive se alimentar. Alguém precisava ir até o berço, pegá-la. Nos primeiros meses, por exemplo, eu ia até o berço, pegava e a levava para o seio da Lilian, para a mãe. Essa conexão mãe e filha é um milagre lindo de alimentação, é verdade, mas um milagre anterior também acontecia. Alguém ia até o berço, pegava e a levava. Até pouco tempo, alguns meses, ela não conseguia, por exemplo, ir até a cozinha, na despensa, e pegar alguma coisa para comer. Alguém precisava pegá-la no colo, colocada sentada num cadeirão, para ela se alimentar. Até pouco tempo, para ela se divertir e brincar com a vida, alguém precisava pegá-la no colo e ficar brincando com ela. Hoje, por isso que eu a chamo de Katrina, não precisa mais. Ela corre por todos os lados da casa. O apartamento está pequeno para Liz, porque ela corre e brinca. O que eu quero dizer com isso? Quem tem amigo não fica pelo caminho e mais à frente percebe o milagre de fato do que é ser solidário. Olhar para o outro como de fato um humano. Will, isso é simples, é sua filha. Você não faria? É claro que faria. Mas isso também é possível fazer com pessoas que não têm laço sanguíneo. Há amigos mais chegados que irmãos. É possível fazer com gente que não tem o mesmo laço sanguíneo que a gente. É possível fazer com pessoas, seres humanos que necessitam. Fecha parênteses. Faz mais de um ano que estamos em uma campanha de doação de cestas básicas para levar alimento a quem mais necessita. Mais de um ano. Para levar alimento para pessoas que têm deficiência na sua condição social. Faz mais de um ano que nós estamos numa equipe reduzida, levando esperança
Alimento espiritual para aqueles que estão abatidos, deficientes na alma. Faz mais de um ano que nós rompemos nossas fronteiras para cuidar da vida. E me diga uma coisa, qual tem sido a sua participação? Quem tem amigo, não fica pelo caminho. E é por isso que a Bethesda vai seguir, vai continuar sua caminhada, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E Ele nos chama de amigos. E o seu Espírito batiza outras pessoas para ter essa mesma disposição, essa mesma iniciativa. E assim nós seguimos a caminhada. Por isso, seja você também a imagem de Deus. Seja grande. Cultive a semente do amor, da dignidade, da solidariedade, da generosidade, do cuidado no seu coração. Por favor, não deixe a sensibilidade morrer, por favor. Segunda coisa que eu gostaria de deixar para vocês, e já estou caminhando para o fim. Dê o melhor que você tem. O que é isso, Will? Vou tentar responder. Eu quero agora nesse ponto me dobrar especificamente sobre o texto de Atos dos Apóstolos. Quando nós começamos a ler a história, eu não sei você, mas eu tenho a impressão que o roteiro não vai terminar bem. Não parece? Você vai lendo ali o diálogo de Pedro com o aleijado, e parece que o roteiro não vai terminar bem. Afinal, diante do pedido daquele homem que estava na porta do templo, Pedro diz: olha para nós. É quase como se ele estivesse dizendo o seguinte, desculpe a expressão, apenas para trazer um pouquinho mais para próximo da nossa linguagem, parça. Nós também estamos numa dificuldade danada. Nós não temos um tostão furado. Não tem uma moedinha de R$1. Não há nenhum centavo para te dar. Eu não sei vocês, mas lendo esse texto, uma associação livre estalou na minha cabeça. É semelhante ao momento que estamos vivendo. Porque diante de tanta dor, diante de tanta perda, diante de tantas questões e lástimas, parece que nós não temos nada para dar por o outro. Parece que nenhum de nós tem alguma coisa para dar. Parece que não sobrou nada, a única coisa que nós temos é que nos proteger. Contudo, o roteiro não termina com essa cena de olhares cruzados e de 3 pessoas sofridas. Não. Pedro segue na cena e diz: vou te dar o que tenho. Em nome de Jesus, comece a andar. Eu acho essa frase magnífica, mas tem um gesto depois dessa frase que eu acho ainda mais extraordinário. Pedro estende seu braço direito, segura o aleijado pela mão e o puxa. É mais do que falar do Evangelho, é ser Evangelho. É mais do que ter um discurso bonito, é ter uma atitude de amor, estender o braço e levantar o outro. É mais. Pedro age, tem uma atitude de amor, de sensibilidade, de cuidado. É claro que esse milagre é cheio de generosidade e afeto. Esse milagre que Pedro realiza ali, é cheio de generosidade, é verdade. Mas eu tenho para mim que há mais do que isso.
Há nessa história, nessa expressão, nessa dinâmica, nesse episódio, há o apontamento de que sempre podemos presentear a vida com algo extraordinário. Sempre nós podemos ofertar o melhor para alguém e para a vida. Diante da realidade que estamos vivendo, diante do que vivemos, ofertar o melhor, a representação de Jesus é ofertar lucidez, cuidado e respeito com a vida. Talvez você não tenha um centavo, mas você pode apresentar lucidez, cuidado e respeito com a vida. Lutar para que logo e o mais rápido possível todos tenham vacina, todos. E que isso não dependa de uma instituição poderosa, cheia de grana, mas que todos tenham vacina. Não dependa de uma condição econômica e social, privilegiando alguns e deixando milhares pelo caminho. É preciso ter respeito com a vida, é preciso dar o melhor, o respeito com a existência, é preciso olhar para a existência com muito respeito. Talvez é dessa maneira que nós, assim, iremos mais além. Passaremos depois disso. Todos poderemos depois disso dançar cheios de alegria pelas ruas, em nossa comunidade, em nossas igrejas, se abraçar, louvando e agradecendo a dádiva do viver, louvando e agradecendo a Deus, mas não sem respeito. O milagre que Deus quer fazer é me transformar e te transformar no amigo, na amiga. Porque quem é amigo, respeita. Quem é amigo, olha nos olhos do outro, porque é isso que significa a palavra respeito. Olhar para. Quem é amigo, olha para. Quem é amigo percebe que há um paralítico. Eu olho para, ele precisa se locomover. Eu serei as pernas. Quem é amigo, olha para aquele que está sofrendo, abatido na alma. Eu serei o colo e o consolo. Olhar para. Durante algum tempo, isso já faz cerca de 1 ano, e talvez a gente vá um pouco mais. Eu e você estamos impossibilitados de andar, de caminhar, de ir e vir da maneira que gostamos. Mas eu creio, eu acredito no milagre da amizade e do amor, se formos batizados pelo amor. Há de existir o dia em que todos vamos dançar, chorar, sorrir, continuar andando pela existência, porque respeitamos a vida. E respeitar a vida é respeitar a criação, aquilo que Deus nos deixou. Respeitar a vida é ser a imagem e semelhança de Deus. Respeitar a vida é de fato seguir os passos de Jesus. Respeitar a vida é estender a mão para aquele que está no chão, para levantar. Respeitar a vida é continuar levando alimento. Respeitar a vida é gerar intimidade, para que, de fato, a centelha da esperança não morra, para que eu e você possamos ir mais além. Amém? Eu quero orar com você, e depois dessa oração, eu pedi para o pessoal do louvor fazer de novo aquela música Leva-me Mais Além, porque eu confesso que me tocou profundamente. E eu desejo que ela também tenha tocado você aí profundamente. Feche seus olhos. Jesus,
faz em nós e faz de nós um milagre. Faz de nós a encarnação do amor, faz de nós a encarnação do bem, faz de nós a encarnação da solidariedade. Jesus faz de nós amigos e amigas que sustentam a vida, para que possamos ir mais além. Jesus, a partir da sua referência, a partir dos seus passos, a partir da sua atitude, que eu, meu amigo e minha amiga que está conectado agora, nós aqui do louvor, todos nós possamos de fato sermos batizados com amor, para irmos mais além, para sustentarmos a vida e a existência, para construirmos o reino dos céus. Jesus de Nazaré nos batiza nesse encontro, com o dom da amizade, da fraternidade. Faz esse milagre em nossos corações, transforma os nossos corações de pedra em corações que pulsam vida, sensibilidade, dignidade, integridade, compaixão, misericórdia, amor, ou seja, vida sem medida, ir além. Jesus de Nazaré nos toma pela sua mão. É assim que eu creio e peço. Amém e amém.